Um adolescente de 12 anos, autista, foi estuprado em Cariacica. Um pedreiro que trabalhava na casa da família foi preso. Vamos chamar a repórter Alice Mourão, que tem as informações sobre esse assunto pra gente. Nossa, que triste, hein, Alice? Bom dia pra você. Ei, Jorge, bom dia para você, a todos que acompanham o TN1. Uma situação muito triste, viu, Jorge? A gente estava até comentando aqui, lamentável essa situação, como que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa, principalmente com um adolescente, uma criança e também que tem um espectro autista, né? A gente está aqui no IMABA nesse momento, acompanhando toda a situação, porque o adolescente, pessoal, ainda continua internado, ele veio para cá, está sob atendimento médico, está sendo assistido pelos médicos, enfermeiros, porque a situação foi muito complicada, tá, gente? Nós tentamos conversar com a avó, que está acompanhando o neto aqui no IMABA, mas nós estivemos hoje no local, porque essa situação aconteceu lá em Campo Grande, em Cariacica. O homem foi preso em flagrante, então foi uma situação muito complicada. A moça que atendeu a gente lá, ela falou o seguinte, que o adolescente estava sozinho em casa porque a avó foi buscar uma outra neta dela na escola. Então foi questão assim de minutos, gente, coisa pouca, que é o adolescente, ficou em casa, trancaram a casa, aquela coisa toda. E quando ela voltou, ela percebeu que o adolescente estava com um comportamento muito estranho, anormal. Não era de como costume ele atender ela ou conversar com ela. E ela ficou preocupada e perguntou para ele, olha, o que está acontecendo? E ele foi e disse que esse pedreiro, ele foi identificado como Genivaldo Lima, de 46 anos, que está lá nessa casa há cerca de um mês, fazendo um reparo, não na casa, mas é tipo um conjunto de residências ali, tipo uma vilazinha, e aí ele está lá há cerca de um mês trabalhando no local como pedreiro. Disse que ele chegou e estuprou o menino. E disse que estava, e o menino falou com a avó que ele estava sentindo muita dor. A avó, mais do que depressa, foi tentar examinar ali de início, né, gente, para olhar o que estava acontecendo, o que é aquela situação, porque é uma situação muito grave, né? E aí, quando ela foi ver, infelizmente, as partes íntimas do adolescente, tanto estava sangrando, como estavam avermelhadas e inchadas. Rapidamente, essa avó ligou para o SAMU, acionou o SAMU e também a Polícia Militar. O SAMU foi no local, fez os primeiros atendimentos e procedimentos desse adolescente e encaminhou ele para cá. Agora, a segunda parte dessa história foi o seguinte, a Polícia Militar, quando chegou aqui, pegou todas as informações, o depoimento da avó e tudo mais, e aí quando eles chegaram aqui, ficaram sabendo que o pedreiro ainda estava lá naquela casa, no local. Eles foram até Cariacica, chegaram lá e é o seguinte, esse pedreiro está ficando numa casa, numa residência, lá nos fundos. Então ele estava no local e contou o seguinte para a polícia, que ele estava na casa quando o adolescente invadiu a casa dele. Diz ele para a polícia, tá, gente? E ele foi pedir o adolescente para sair várias vezes, o adolescente não saiu. Momento que depois de muito tempo, o adolescente acabou saindo da casa e foi embora. Nesse momento, ele disse que foi em um supermercado próximo ali do local. E ele ficou um tempo, uns 30 minutos, e voltou. Quando ele voltou, ele já ficou ali e a polícia chegou logo em seguida. Ele disse também uma informação para os policiais que ele teve relação com a avó desse menino 2 vezes e desconhecia o fato. A situação é muito grave, George. A gente está acompanhando e a polícia está investigando o caso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações em um material que a gente produziu. Obrigado, Alice. É muito fácil colocar a culpa na vítima, né? E geralmente os abusadores fazem isso. Daqui a pouquinho, então, você traz mais informações. Obrigado. Gente, olha só, olha que absurdo, hein? Olha que absurdo. Um menino de 12 anos, autista, teria sido estuprado lá no município de Vila Velha. E olha quem seria o estuprador dessa criança, desse adolescente autista. Um pedreiro que trabalhava para a família do garoto. Essa é a suspeita. Vê se pode um negócio desse. Beira o inacreditável uma parada dessa. Você não concorda comigo? Mas ele foi preso, o suspeito do crime foi preso e a gente vai ver a reportagem. Sacode! O adolescente de 12 anos continua internado aqui no Hospital Infantil de Vila Velha, após ser estuprado dentro de casa, no bairro Campo Grande, no município de Cariacica.
Um homem é suspeito de abusar do garoto. Esse vídeo foi registrado por moradores no momento em que ele é detido pela polícia. A avó, muito abalada, ela não quis gravar entrevista, mas disse o seguinte, que ela foi buscar uma outra neta na escola e deixou o adolescente sozinho em casa. E quando retornou, percebeu que ele estava com um comportamento estranho. Questionado, ele disse que tinha sido estuprado pelo pedreiro. Em seguida, a avó examinou as partes íntimas do neto, onde percebeu uma vermelhidão e um sangramento. Ela acionou a polícia e também o SAMU, que fez o primeiro atendimento do menino, que logo depois foi trazido aqui para o Imaba. Os policiais voltaram na casa. Ele informou aos PMs que o adolescente entrou no imóvel e ele pediu para que ele saísse. Depois, o pedreiro explicou que foi até um supermercado e não saiu mais até a chegada da polícia. Ele ainda afirmou que manteve 2 vezes relação com a avó do adolescente. Na manhã desta terça-feira, o homem estava fazendo o exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal em Vitória. O caso está sendo investigado. Bicho, inacreditável, né, bicho? É brincadeira. Como é que uma pessoa tem a coragem de fazer um negócio desse? É claro que a polícia está apurando, a polícia está investigando essa história, mas é um negócio inacreditável que não dá pra gente entender como é que uma pessoa tem a coragem de fazer um negócio desse. Vamos continuar acompanhando as investigações dessa história, da reportagem que a Alice Mourão está trazendo pra gente.